E o Santos Futebol Clube continua a sua saga de gastar o dinheiro que não tem para contratar jogadores. Fala, seus peixão, beleza? Primeiro de tudo, feliz ano novo para todo mundo. Que Deus possa abençoar o nosso 2026 com muita alegria, prosperidade e muitas vitórias nesse ano, futebol ou fora dele, tá? Vamos falar do Claudinho, né? Esse vídeo aqui é sobre a especulação em cima do Claudinho. A informação é do jornalista turco Ekrem Konur, que é um jornalista muito conceituado de mercado da bola ali na Europa, né? Ele é turco, ele tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais dele. E ele é tipo um Fabrício Romano, tá? Nem sempre ele acerta, né? Eu acho que na taxa de acerto, o Fabrício Romano e o César Merlo são os que mais acertam em especulações. O Ekrem Konur, ele tem muitas notícias também, e ele traz essa do Claudinho, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Mas eu vou pedir licença novamente para falar do Totti, né? Meu cachorrinho, infelizmente, dia 3 agora, anteontem, não tô gravando esse dia 5, ele nos deixou. E não tá sendo fácil, tá, gente? Eu só mostrando aqui, essa bolinha aqui, tá tudo mordida, é dele, tá? Tem uma outra bolinha aqui atrás, aqui, a branca também é dele, e o quadrinho dele da FIB estão aqui, né? Agora fazem parte do meu cenário aqui, tá? Eu quero agradecer, eu tô usando esse espaço aqui, porque é o espaço que eu tenho, tá? Se você não gosta, pula, não comenta, me fala de cachorro, não comenta. Não faça isso, eu vou te banir do canal, já tô avisando agora, tá? Não tem paciência para isso, tá? Agora, de verdade, todo mundo que mandou mensagem carinhosa, comprou camisa, as do Santos foram rapidinho, né? Todo mundo que prestou uma homenagem, que mandou uma mensagem carinhosa, agradeço demais, demais, demais mesmo, né? Vocês me ajudaram muito a me ajudam muito para estar passando por esse momento conturbado aqui em casa, tá? Eu tô bem triste, tá bem difícil, tá? Mas eu sou muito grato, sabe? Deus colocou a criação de conteúdo no meu caminho, colocou vocês no meu caminho e eu agradeço muito por isso, tá? De verdade, eu tô bem triste, tô bem mal, tá bem difícil fazer conteúdo, eu não tô com vontade nenhuma de gravar e de fazer as coisas, mas eu amo fazer isso também. Então eu tô sentando aqui pelo meu compromisso com vocês também e para falar do nosso clube que a gente ama tanto, tá? Mas tá aqui a bolinha do Totti, ela vai fazer parte do meu cenário a partir de sempre agora, né? Eu não vou jogar nada dele fora, tem alguns brinquedinhos que ele sempre amou, vou guardar tudo. E ele faz muita falta mesmo. Eu olho aqui no cantinho, ele não tá, me faz muita falta, mas a gente tá vivendo um dia de cada vez, a gente tá num processo bem difícil e, enfim, né? Chorar faz parte, a gente fica triste, mas o tempo vai amenizando as coisas e ele vai ser sempre lembrado com muito, muito amor, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a gente tá sofrendo bastante, mas isso vai passar, né? E ele vai virar uma lembrança feliz, né? A gente tá aqui cuidando da FIB, porque a FIB ainda está conosco, graças a Deus, né? Saudável, bem, mas o Totti tá sem dor, que é o mais importante, né? Nesse momento, né? A gente teve que deixar ele partir, foi muito difícil, mas fica aqui o meu amor para ele eterno e o agradecimento, né? Agradecimento a todos vocês. Fechado? Vamos falar do Claudinho aí. Te amo, Totti, tamo junto. E deixa eu botar a bolinha aqui na parte que ela vai ficar aqui. Até que eu mude de cenário, até que eu vou para outra casa, até que eu mude de lugar, mas sempre a bolinha do Totti vai estar comigo, né? Vamos seguir, vamos falar de Claudinho, né? Obrigado aí pelo carinho de sempre. Tá certo? E vamos falar aí dessa situação, né? Eu ia produzir um vídeo sobre o Gabigol, eu ainda vou fazer, mas eu acho que esse do Claudinho, como ele tá mais quente no momento, eu acho interessante a gente falar, né? A informação foi trazida inicialmente pelo Ekrem Konur, né? Esse jornalista turco, e ela foi repercutida também pelo Ricardinho Martins, um pouco pelo Sormani também, o Musetti apurou, né? E cada um tem um pouco de informação com relação a esse negócio. Então a gente vai na base da fonte da informação, que é o Ekrem Konur, para falar sobre o Claudinho, né? Segundo o Ekrem Konur, o Santos e o Claudinho, eles têm uma negociação acontecendo de interesse mútuo entre ambas as partes, né? O Santos quer que o Claudinho venha, o Claudinho quer vir ao Santos para jogar esse ano de 2026. Ele já falou sobre isso ano passado, que tinha vontade de retornar ao Santos. Para quem não sabe, o Claudinho é formado na base do Santos, né? Um jogador de 28 anos atualmente. Ele fez a base toda no Santos e ele foi embora praticamente sem jogar como profissional, né?
Ele terminou o sub-20, saiu e foi para o Corinthians, depois não ficou também, foi para a Ponte Preta e dali ele seguiu para o Red Bull Brasil, que virou, depois acabou comprando o Bragantino, jogou, se destacou no Bragantino, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro aos 23 anos e artilheiro do Brasileirão com 18 gols. E aí depois, né, do Bragantino ele vai para o Zenit, do Zenit agora ele está no Al-Sadd do Catar, tá certo? Dito tudo isso, vamos falar primeiro da parte técnica. Obviamente que é um jogador extremamente interessante, muito bom de bola, né? Um jogador de nível de seleção brasileira. Eu acho que ele perdeu espaço na seleção brasileira justamente pela escolha que ele fez ao ir para o Zenit, né? Ele até chegou a ser convocado para a seleção sendo jogador do Zenit, enquanto o Zenit estava jogando a Liga dos Campeões. Depois que estourou o conflito com a Ucrânia, ele acabou perdendo muito espaço, acabou sumindo aqui do radar do futebol brasileiro e não foi mais chamado. E aí ele vai para o Catar e faz outra escolha, que eu acho que está tudo certo, fazer a escolha financeira, a carreira dele, né? Ele optou por esse caminho e desde então ele está no Al-Sadd do Catar, tá certo? Mas tecnicamente um jogador extremamente talentoso, habilidoso, de boa finalização, de bom passe, é um criador de jogadas, é um camisa 10, ele não é ponta, ele é um camisa 10, ele é um armador, né? E é um armador que sempre pisou muito na área. Não à toa ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, com 23 anos. Mas o Claudinho, diante das necessidades que o time tem, que o Santos tem nesse momento, ele é um jogador que o Santos não precisa, entre aspas, tá, gente? Tô falando aqui entre aspas. Não precisa, não é uma carência do time. Hoje, o que o Santos busca? Um ponta de velocidade, né? O Rony é o nome especulado aí, tá muito perto de ser jogador do Santos, embora eu seja contra, né? E o Felipe Loyola, né? Que é um segundo volante, né? É um cara que faz o camisa 8 ali, é um cara de muito vigor físico, que joga de lateral, joga de meio avançado se precisar, joga de primeiro volante, mas num geral é um segundo volante, é esse camisa 8 que a gente gosta bastante, aquele cara que marca com muita avidez, mas também ataca com a mesma competência, né? Só para ilustrar, né? Para mostrar o perfil, ele faz a mesma coisa que o Valverde faz. Eu não estou comparando o talento dos dois, até porque o Valverde é um monstro, é um craque, joga no Real Madrid, tá? Mas o Felipe Loyola tem essas mesmas características. É esse camisa 8 que volta, avança, chuta de fora da área, né? Pisa na área para finalizar, cobre o lateral e tem muito vigor físico. Então, perfil muito parecido. E o Loyola é uma posição carente do Santos, tá certo? Então, são o que o Santos mais está buscando, porque o camisa 9 já veio, é o Gabigol. Dito isso, óbvio que eu gostaria de ter o Claudinho no Santos, tá? Porque é um jogador de muito talento, a gente não sabe como é que vai ser a situação física do Neymar, mas eu digo que o Santos não precisa dele, porque o Santos tem justamente o Neymar para essa posição, tem o Roleiser, tem o Bom Tempo, então tem jogadores que fazem essa função que o Neymar faz. O Santos já tem esses jogadores. Você trazendo o Claudinho, você cria mais um problema para o time, porque você tem que adaptar o Roleiser em outra posição, e no meu ver o Roleiser tem que jogar. Não necessariamente titular absoluto, mas um jogador que vai entrar muito em campo. Tendo o Claudinho, você tem que readaptar o time. Eu acho que tendo grandes jogadores, é bom que você faça isso, mas você tendo Neymar, Claudinho, Gabigol, você tem que readaptar o time, para que esse time tenha um vigor físico de cobertura muito grande. Porque a gente está falando de time que precisa atacar, obviamente, mas também precisa marcar. Entende o meu ponto de vista? Então, é um perigo trazer mais esse tipo de jogador, tá? Mas, seguindo com a informação do Ekren Konur, o Santos e o Claudinho, eles estão em vias de ter um acerto, né? Jogador e clube, tá? Santos e Claudinho. Estão em vias de um acerto, o Claudinho aceita vir para o Santos, redução do salarial e etc., para vir emprestado para o Santos. Só que tem a outra ponta dessa conversa, que é uma ponta extremamente importante, que é o Al-Sadd. O Al-Sadd contratou o Claudinho por 20 milhões de euros junto ao Zenit. E o Claudinho é o principal jogador do Al-Sadd desde que ele vestiu a camisa do clube. Ele tem, acho que 5 gols nos últimos 5 jogos e 3 assistências. É um jogador extremamente importante, titular absoluto do Al-Sadd. Então, assim, por que o clube do Catar ele vai aceitar negociar esse jogador com o Santos para pagar parte do salário e emprestar ele para o Santos porque simplesmente o jogador quer? O jogador assinou um contrato com o clube. Ele não foi forçado a ir para o Al-Sadd e ele vive uma boa fase. Então, por mais que a informação seja um jornalista que tem muito respeito na Europa, é uma informação que é bem complicada dela se confirmar, né? Realmente pode ter um interesse entre Santos e Claudinho e realmente pode ter um acerto entre as partes. Mas você não tem um acerto só de duas pontas. O jogador não é um jogador livre no mercado. Você precisa negociar com um clube que tem o passe dele. E eu vou te dar o exemplo. Você lembra dessa negociação recente
entre Marcos Leonardo, São Paulo e Al Hilal, o Marcos Leonardo tinha um acerto pronto com o São Paulo. Ele aceitava sair do Al Hilal, o São Paulo tinha acertado todas as bases salariais com ele para ele vir na última janela de transferências, só que precisava convencer o Al Hilal, e o Al Hilal não liberou o jogador, porque ele é importante, porque ele faz gols, porque ele é titular, e não aconteceu. O Marcos Leonardo tentou forçar a transferência e o clube não cedeu. E o jogador precisa jogar. Ele voltou e voltou a jogar. Ele é o artilheiro do Al Hilal na temporada. Ele tem 15 gols na temporada. Entende? Então não é simplesmente faz só porque o jogador quer. O jogador tem que querer, obviamente, mas só o fato dele querer não faz com que ele resolva. Óbvio que tem todas as circunstâncias após isso, né? Caso ele realmente queira sair e o clube não libere, tem comportamentos que podem fazer ele minar o seu espaço, né? Ele acabar minando o espaço dele. Vai parar de jogar bem, né? Vai desempenhar mal o seu trabalho, vai fazer corpo mole, isso pode acontecer. Não estou dizendo que o Claudinho vai fazer isso, tá? Só estou dizendo que são circunstâncias que às vezes acontecem com alguns jogadores e ao longo da história a gente tem demonstrações de situações assim, inclusive no próprio Santos, isso já aconteceu, né? Jogadores que usaram esse tipo de comportamento para tentar forçar uma transferência. O próprio Robinho fez isso com o Santos em 2005, né? Ele abandonou o clube um mês antes de ir para o Real Madrid. Para quem não se lembra, isso aconteceu. Mas são situações que podem acontecer com um jogador para tentar minar o seu espaço ali no clube que ele faz parte e forçar uma transferência para outra agremiação, o que eu acho muito feio, tá? Porque o Claudinho recebe muito bem, tá? O salário dele gira na casa dos 10 milhões de euros por temporada, se não for mais. É um salário muito alto, que o Santos não tem condições de arcar, né? Ele recebe um salário muito alto, ele é muito bem quisto e ele está em grande fase no clube que ele faz parte. Então, por mais que o Ekren Konur possa confirmar essa informação de que Santos e Claudinho têm um acerto, sem o Al-Sadd não acontece nada. E eu acredito que não vai acontecer. O que não anula a informação do interesse do Santos e da conversa com o Claudinho. Até porque, como ele é formado no próprio Santos e ele tem uma ligação ali com a diretoria, pode ter conversado, Claudinho, você quer vir para cá? Quero. Eu adoraria voltar para o Santos e tal, né? Tenta viabilizar o negócio que eu volto. Isso pode ter realmente acontecido. Agora você tem que conversar com um clube que é detentor dos direitos dele. E não vai acontecer, cara. Se acontecer, assim, vai ser uma magia, um acontecimento, uma situação completamente fora da curva para que o cara saia do clube que ele faz parte atualmente para vir para o Santos. Muita gente também falou, pô, o Neymar veio e tal. Só que a situação do Neymar com o Al Hilal era completamente distinta, era bem diferente. O Neymar não estava jogando, o Neymar jogou 3 partidas pelo Al Hilal, gente. O Neymar não estava jogando, ele tinha um salário muito alto e o limite de estrangeiros no Al Hilal comprometia também a permanência do Neymar, né? Tanto que o Jorge Jesus preferiu deixar o Neymar fora da lista da Saudi Pro League para inscrever outro jogador, e isso também acabou dificultando a situação do Neymar com o clube, o que acabou ocorrendo na rescisão contratual e liberação do Neymar para ele voltar para o Santos. Então, são situações parecidas, porque são jogadores que estavam em clubes do Oriente Médio, porém são situações distintas no que corresponde à circunstância que o jogador se encontra no momento com o clube. Então, circunstancialmente, a situação do Claudinho é bem diferente da do Neymar, porque o Claudinho está jogando, é importante, é titular absoluto e custa muito dinheiro e o time utiliza, diferente do Neymar na situação dele. Não estava jogando, o salário é muito alto e tem um limite de estrangeiros que comprometia a permanência dele lá. Tudo isso fez com que o Neymar voltasse ao Santos e não o Claudinho. O Claudinho vai ser muito difícil disso acontecer. Dito isso, tecnicamente falando, obviamente que eu gostaria. Mas dentro da característica que o Santos precisa, que é justamente jogador do lado de campo, por mais que o Claudinho possa fazer essa função, não é a função prioritária dele. Então não é uma carência latente dentro das características que o Vojvoda busca. Óbvio que o Santos tem o Barreal, que pode fazer esse lado esquerdo, que justamente é a posição preferencial do Barreal. Até o Roleiser pode fazer o lado esquerdo, e eu acho que o Roleiser jogou melhor vindo pela esquerda, do meio para a esquerda, do que do meio para a direita, como ele deveria jogar. Tem o Robinho Júnior, que joga do lado direito, pode jogar o Barreal para o lado esquerdo. Então tem jogadores, até o Gabriel Bontempo pode jogar do lado direito e jogar o Barreal para a esquerda. Então tem como você encaixar isso dentro do elenco com jogadores que você já tem. E óbvio, desculpa, entrar o Claudinho ali no meio e tal, e fazer um meia, você ter o Claudinho como, né, tentando imaginar ele encaixando no Santos. Tem um meio campo com 3 volantes, o Claudinho como meia, o Neymar e o Gabigol como dupla de ataque também é uma possibilidade, pensando em tipos de estratégia de jogo, mas ainda assim, dentro das características que eu acho que o Vojvoda vai utilizar, ele vai para o 4-3-3, por mais que a gente não goste no geral, é o que ele vai fazer.
Ele gosta muito desse ponta. Na característica, o Rony é muito mais próximo do que o Santos está buscando do que o Claudinho, por mais que ele possa até fazer essa função. Entende o ponto de vista? Não gosto do Rony, não contrataria. Eu acho que o jogador é outro Guilherme. Eu iria atrás de um outro tipo de jogador, né? Eu falei do Everton Cebolinha pelo perfil, mas você pode ir atrás de outro tipo de jogador, né? Que faça esse lado. O próprio Inês trouxe aí, que foi especulado e acabou não rolando também. Eu acho que poderia ser uma alternativa interessante. Mas, dito isso, óbvio que seria um jogador extremamente interessante para o clube, porque afinal grandes jogadores acabam se entendendo, mas dentro das características que o Santos precisa, é muito mais importante o Santos hoje fechar com o Felipe Loyola e esse meia pelo lado esquerdo, esse ponta aí, que nem necessariamente é o Rony, tá? O Rony há muito tempo joga como um segundo atacante, um 9, mas ele fez muita ponta também, principalmente no Atlético Paranaense e começo de passagem no Palmeiras, então ele pode fazer essa função também, né? Mas olhando para as características do elenco e a necessidade que o clube está buscando, o Claudinho seria um plus a mais, né? Um jogador sobressalente dentro do que o Santos precisa. Mas, claro, se ele viesse, provavelmente ele seria titular absoluto e o Santos teria que se moldar para encaixar os três para jogarem juntos, porque o Gabigol vem para ser titular absoluto, o Neymar vem para ser titular absoluto e óbvio que o Claudinho vindo também seria titular absoluto. Mas eu acho que essa situação não vai acontecer, né? Só complementando as informações do Ricardinho, né? Ele falou também que não sabe de acerto entre Claudinho e Santos, só de um interesse. O Eken Conur soltou que tem realmente um acerto entre as partes, mas precisa conversar com o Al-Sadd, e o Musetti apurou que não tem conversas sobre o Claudinho, né? E que se tem, a fonte dele não passou. Mas só isso, esse é o meu ponto de vista com relação ao jogador. No mais, deixa o seu like aí que é muito importante, se inscreve no canal. Daqui a pouco eu volto fazendo uma análise do Gabigol, como ele pode encaixar nesse time aí, tá bom? E, de novo, agradecer aí o carinho, todas as mensagens nesse momento difícil que a gente está vivendo aqui em casa, mas que com o tempo vai amenizando e a gente guarda esse luto num cantinho do coração e bota o Totti como uma lembrança extremamente feliz, né? Que, óbvio, a gente vai chorar ainda quando falar dele, mas vai ser aquele choro que não tão doído como está sendo agora, né? A gente está chorando um choro complicado, meu olho arde, queima, mas é normal, a gente tem que viver esse momento difícil, a gente tem que passar pelo luto para a gente poder superá-lo, né? E o luto nada mais é que o azar de quem teve muita sorte, né? E a gente teve muita sorte de ter tido o Totti por 12 anos na nossa vida. Então, eu sou muito grato por ele ter aparecido na minha vida e por ter sido um companheiro maravilhoso que ele foi. Então, nunca uma homenagem vai ser suficiente por tanto de amor que ele me deu, tanto amor que ele mereceu, né? Enfim, tamo junto, muito obrigado, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu.